Excelente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quem vai assistir o vídeo, né, ao vivo ou depois, né, o nosso encontro, o segundo encontro do Comitê Especializado, Comitê Técnico da ABAD, da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros. Nós tivemos o primeiro encontro com o Comitê de Direito Aduaneiro Comparado, sob a coordenação do professor Rosaldo Trevisan, diretor aqui da ABAD, juntamente com a doutora Daniela Lacerda, que são membros do Comitê de Direito Aduaneiro Comparado. Eles receberam o professor José Rijo para falar do tema do despachante aduaneiro. E hoje, dando sequência a essa programação da ABAD, nós temos a satisfação de trazer aqui, receber como convidada a Constanza Negri, nossa amiga, já esteve presente conosco no Congresso Internacional da ABAD no ano passado, no painel inaugural, que nós tratamos de facilitação comercial. É uma satisfação te receber aqui novamente, Constanza. Bom dia, obrigada. Também dar as boas-vindas aqui à Raquel, que é nossa colega, diretora da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros e também é presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da subseção da OAB de Itajaí. Raquel, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Constanza. Obrigada pela oportunidade de aprender aqui com vocês. E agora nós vamos, então, dar início a esse comitê, né? Um comitê com um tema super importante, super atual. E só antes de fazer a introdução e já passar a palavra para a Constanza, para ela poder nos trazer aí as suas visões sobre esse tema, eu queria convidar a todos a conhecer, visitar o site da ABAD, que está no ar, né? Atualizado, com várias informações, com notícias, com oportunidades também de revisitar os temas que já foram objeto de congressos, de lives, né? Nos últimos 2 anos, a ABAD promoveu dezenas de lives sobre diversos temas. Nós tivemos a satisfação de receber convidados de várias entidades, de vários órgãos, de vários setores, abordando um leque grande de temas sobre a legislação aduaneira, sobre temas de comércio internacional, né, propiciando aí um aprendizado, uma troca de informações, que é o foco principal da ABAD, né, fundada em 2009, já com 12 anos de atuação. A gente vê que a pauta de comércio internacional está cada vez mais aquecida, cada vez existem mais debates e temas que precisam ser discutidos e aprofundados e conhecidos para que haja uma massa crítica, um olhar com a capacidade de contribuir. Esse é o nosso objetivo, né, um ambiente neutro. É assim que a ABAD foi fundada e é assim que ela vem trabalhando. E toda participação é bem-vinda. Nós temos lá no site a oportunidade da inscrição, né, para aqueles que queiram se associar à ABAD. Esse modelo do comitê, atualmente, ele está num formato aberto. Futuramente, ele deve migrar para um modelo somente para a participação dos associados. Então, fica aqui o convite, né, para haver essa participação, essa contribuição também, né, a partir do momento que o associado apoia a entidade e ajuda para que ela se mantenha e ela possa trabalhar. Então, fica esse convite. Eu estou falando no modo 1,5 do WhatsApp, né, porque o tempo é curto, nós não temos muito tempo para poder alongar muito aqui nas introduções, né? Mas, deixando a brincadeira de lado, o fato é o seguinte: o tema de hoje, né, a carta de adesão que o Brasil recebeu, né, a carta convite que nós recebemos no dia 25 de janeiro do ano de 2022, fruto de um trabalho que começou no ano de 2017. Né, então, o Brasil foi convidado para ser membro da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E nós vamos iniciar, então, com a apresentação desse tema e abordagem pela Constanza, e, posteriormente, nós vamos ter um momento muito rico para os debates, para as perguntas, para os comentários, tanto nosso aqui, do painel, quanto do público de quem está acompanhando conosco. Então, Constanza, mais uma vez, muito obrigado. É uma satisfação te receber. E a CNI, né, a Confederação Nacional das Indústrias, tem aí na sua pessoa, na área de comércio exterior, na área de facilitação comercial, uma representante que a gente tem sempre o prazer de dialogar e receber nos nossos eventos. Então, a palavra está com você.
Obrigada, Fernando. Bom dia a todos, Raquel, Daniele, os colegas. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando, batendo um papo de assuntos que são indo, estimulando para que vocês continuem tendo esse tipo de debates, de estudos que sempre enriquece o trabalho do setor privado, né? Então, eu vou tentar aqui colocar a minha apresentação, só peço que vocês, e eu vi que a Maria Carmen também entrou, um dia eu não tinha visto ela, é, só peço que me avisem se vocês estão conseguindo enxergar. Positivo, Constância, está Tá, na tela. ótimo. Então, bom, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho de OCDE e de alguns temas mais específicos que têm a ver com a agenda de comércio exterior, mas já começo com um disclaimer. Falar de OCDE poderia nos levar meses, né? Então, só alguns destaques iniciais, já que o tema é muito amplo. Então, a ideia é trazer algumas informações mais gerais de OCDE, porque muitas vezes, assim, por se tratar de um processo mais recente, de uma organização de umas características um pouco diferentes, às vezes não é tão conhecido alguns elementos que são fundamentais para depois entender o trabalho da organização. Uma segunda parte de um pouco como é que o Brasil está em relação ao processo, onde é que a gente está, e depois alguns destaques que eu gostaria de compartilhar que tem mais a ver com a agenda de comércio exterior ou de comércio internacional em sentido mais amplo e que a gente tem acompanhado, né? Então, nessa primeira parte de o que é a organização, a OCDE, é importante lembrar que ela é uma organização assim, que foi fundada em 1961 com um desdobramento do Plano Marshall, então um cenário de pós-Segunda Guerra Mundial, com um objetivo muito claro de desenvolvimento econômico, prosperidade, bem-estar e de promoção de boas práticas nessas áreas. É uma organização que é composta por mais de 200, na sua máquina, vamos dizer assim, de trabalho, mais de 200 comitês, grupos de trabalho e forças-tarefas, então é uma miríade, vamos dizer assim, de entidades e grupos trabalhando, e ela tem uma característica um pouco diferente, que é aquela palavra que a gente tem que começar a escutar mais, a depender quando a geopolítica começa a criar mais desafios, que é essa questão de like-minded. Então, são membros que se juntaram e que ainda se juntam porque eles têm uma visão comum, eles compartilham valores e padrões comuns em diferentes áreas: liberdade individual, economia de mercado, democracia e respeito aos direitos humanos. E, de maneira mais recente, tem ficado mais no arcabouço dos próprios valores da organização a questão da proteção ao meio ambiente e da sustentabilidade. Então, uma organização que ela parte com esse claro objetivo de ter uma visão comum sobre alguns valores, e essa informação que pode parecer meramente formal, ela não é, sobretudo no processo de entrada ou de convidar um país a iniciar o processo de negociação para depois, eventualmente, virar membro, né? Então, é uma organização que também ela é reconhecida pela qualidade das recomendações e dos trabalhos técnicos. Então, eu gosto de dizer que, assim, ela é um think tank, mas não só. Então, o grande poder, o grande potencial dessa organização reside na qualidade do trabalho técnico que é feito em inúmeras áreas. Não tem uma área na qual um governo não tenha inter-relação com o trabalho de OCDE. E sempre um trabalho técnico que é embasado em dados e evidências. Tanto é que muitas vezes, quando você participa dessas reuniões, o que se explica é que eles fazem upstream policy. Então, a partir dessas qualificações dos dados, das pesquisas, é que eles conseguem influenciar processos de desenho ou aprimoramento de política pública. Ela é uma organização que é baseada em soft law, então não há nenhum tipo de solução de controvérsias, como a gente compara, por exemplo, no caso da Organização Mundial de Comércio, ela não tem dentes,
embora a Organização Mundial de Comércio, nesse momento, também está com algumas dificuldades para colocar em prática os seus dentes, mas se ela tem um fator mais informal, porém, que muitas vezes funciona, que é essa de pressão dos pares. Então, como eu entrei com um compromisso de valores comum e eu fiz adesão e comprometi as diferentes coisas, esse monitoramento entre os pares de como que eu estou implementando isso, ele é constante. E ele é constante a partir do trabalho desses 200 comitês e do engajamento no dia a dia do trabalho da organização, que é muito intenso. É uma organização que tem 3 tipos principais de instrumentos. Em termos, assim, advogados vão assustar, mas assim, em termos de jurídicos, assim, poucos são vinculantes. Então, aqueles que são vinculantes são aqueles que a gente chama de decisões, mas é um número menor. E depois ele emite recomendações e declarações. Então, esses são alguns fatores principais da organização. Enquanto os membros, eu gosto de mostrar isso aqui porque ele fica claro como que ela começou como organização com um objetivo, com um desenho muito específico europeu e dos Estados e norte-americano, mas ela foi expandindo e está expandindo ao longo dos últimos anos os seus países membros, seja porque eles são convidados como candidatos, alguns já da nossa região já são membros, como é o caso do Chile, da Colômbia, da Costa Rica e do México, mas também porque ela foi desenvolvendo espécies de parceria com key partners, parceiros estratégicos. E eu acho que talvez o reflexo maior disso é que a organização tem entendido que para ela ficar relevante no contexto mundial, internacional, ela precisou for trazendo esses membros mais próximos da organização. Alguns mitos e verdades, que eu acho que é sempre rico quando a gente fala dessa questão de OCDE. A gente escuta muitas vezes, a OCDE é um clube dos países ricos. Bom, ela já foi, sem dúvidas, a gente acabou de ver o mapa, Constância, mas, sim. Você está passando os seus slides? Eles não estão indo? Não. Ah, pera, desculpa. Deixa eu só voltar aqui, projetar. Que estranho, porque aqui falava... Espera, vou de novo. Fala aí. Vê se ele vai para o modo de apresentação, que aí eu acho que ele... Aqui ele está. Muda no... Você está usando mais de uma tela, Constância? Muda o slide, por favor, para o 6º, para ver se ele vai. Na nossa tela... Não, ele não alterou, não. Você está usando mais de uma tela, Constância? Não, só uma tela. Espera aqui. Qualquer coisa eu coloco ele aqui. Só mais uma vez. Deixa eu tentar aqui. E agora? Não. Você tem que compartilhar, Constância, a tela inteira, porque quando o PowerPoint abre, ele abre outra janela. Não, ele está inteira. Pera, só paciência um segundo. Vou voltar aqui. Estou abrindo aqui. Deixa só um segundo. E agora? Agora sim. Perfeito. Agora porque eu não sei. Bom, para mim sempre falava que participants can now see your... Enfim. Bom, então vocês perderam... Só para vocês darem... Eu não sei até onde vocês conseguiram ver, mas esse era o mapa onde a gente mostra a questão dos países e dessa expansão. E esses eram os mitos, né? Eu tava no primeiro... Aí foi? Sim. Tá. Aí, por favor, me avisem se acontecer de novo. Então, o primeiro mito é essa questão dos clubes de países ricos, né? Então, aqui a explicação que sim, sem dúvida, os países que já predominantemente de um nível de desenvolvimento maior, mas não é mais o caso, sobretudo quando a gente começa a ver
a composição geográfica que eu acabei de mostrar. Então, eu acho que talvez uma das melhores formas de definir é que ela é um clube de boas práticas. Muitas vezes se fala que a OCDE é uma organização multilateral. Não, ela não é. Então, ela não é uma organização que ela nasce com o objetivo de abraçar ou incluir todos os países. Ela é uma organização que ela nasce com esse objetivo de se juntar para países que têm valores, com uma base em valores comum. A segunda questão é aquela questão que muitas vezes a gente escuta, a OCDE vem e fala tudo o que você tem que fazer. Eu já escutei até comparações em relação ao FMI e à OCDE, então, como uma espécie de que não há um espaço para negociação. E, na verdade, isso também não corresponde, porque a gente vê que vários países, ao longo dos seus processos de negociação, seja na sessão ou durante o dia a dia do trabalho, eles efetuam reservas, e não todos aderem a todos os instrumentos no momento de entrar. Claro, o objetivo é que seja isso, mas há um grande espaço de negociação para aquelas questões que são sensíveis ou relevantes para um país no âmbito desse processo de negociação. Agora, quando a gente vê um pouco como é que o Brasil, a relação do Brasil com a OCDE, muitos já devem ter escutado essa questão de que o Brasil ele é o país que está mais convergente com os instrumentos da OCDE, e, sem dúvidas, essa foi uma estratégia acertada de, mesmo antes de você ser aceito como candidato, o país já ir, vamos dizer assim, adiantando a sua aproximação, a sua adesão aos instrumentos normativos. E, de fato, vocês conseguem ver aqui que, do total dos 253 instrumentos, esse número sempre varia, porque há instrumentos que são derogados, porque eles já não são velhos, há novos que nascem, então é um número, é um moving target, mas que o Brasil se encontra numa melhor posição em relação àquilo que são os instrumentos, a adesão de instrumento com os outros países candidatos, e aqui vocês conseguem ver isso no gráfico. Então, o Brasil já aderiu a 106 instrumentos, e um grande número ele já solicitou adesão e ainda aguarda resposta dos comitês da organização para esse processo. A outra questão relevante é que esse processo de entrada ele não tem nenhum critério de tem que ser X números que o país... Não há uma receita pré-definida para esse processo de acessão. Há parâmetros mínimas, mas esse é um processo que é negociado. Então, quando a gente olha a questão de instrumentos, talvez é mais interessante não focar numa questão quantitativa, embora ela seja um fator que contribui, em alguma questão mais de instrumentos que a OCDE já estabeleceu que eles são, sim ou sim, indispensáveis para o processo de acessão. E são esses 7 que vocês estão vendo aqui na tela: a Declaração sobre Investimento Internacional em Empresas Multinacionais, a Recomendação sobre Princípios para a Formulação de Políticas de Internet, os Princípios de Governança Corporativa, a Convenção sobre Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, os 2 códigos de liberalização de movimentos de capitais intangíveis, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e uma questão de boas práticas de estatísticas. Então, o Brasil também está bem posicionado em relação a esses instrumentos, porque ele já aderiu os 4 principais, os códigos, ele está bem avançado, e só falta essa de boas práticas de estatísticas, que, pelo entendimento que a gente tem tido, conversas com o governo, encontra-se também no processo. Então, a gente poderia dizer, bom, o Brasil já tem bastante de números, já tem os mínimos que são obrigatórios. Mas é preciso também lembrar que o processo de entrada, ele é um processo político também. Então, ele é um processo técnico, sem dúvidas, onde são olhados os instrumentos e esse gap analysis, quão longe o país está, não só no ato normativo, mas também na implementação. Então, não é suficiente eu ter uma legislação que é próxima, o que converge com o OCDE, mas eu preciso implementar ela no dia a dia. Então, desse ponto de vista, mas ele é também um processo político, onde demandas ou princípios, aqueles que a gente via no caso da entrada dos países e dos membros, são
levadas para os países candidatos. No caso do Brasil, claramente, a agenda de meio ambiente, questões tributárias, fazem parte, vamos dizer assim, dessas questões mais políticas que vão ser discutidas nesse processo. Então, quando a gente olha os instrumentos, o que a gente chama esse arcabouço normativo da OCDE, aqui só a modo de exemplo, nós criamos aqui na CNI, mas ele é público, de acesso público, nós temos um monitoramento dos instrumentos, então é possível no dia a dia interativo checar quais que são os instrumentos que a OCDE tem na área de meio ambiente, quantos que o Brasil aderiu ou não aderiu ainda. Então, é um painel aqui que mostra isso e que ele pode ser acessado para aqueles que tiverem interesse, e ele faz essa divisão, vamos dizer assim, por grandes temas. Eu só chamo a atenção de que, às vezes, é importante lembrar que, por exemplo, eu tenho interesse em comércio, vou olhar esses 21 instrumentos, ou 22 instrumentos que estão na agenda de comércio. Não necessariamente só eles vão ter conteúdo interessante para a agenda de comércio. Às vezes, há questões muito mais transversais que acabam áreas. Então, esse é um pouco como é que a gente vai monitorando essa adesão dos instrumentos e analisando, a depender dos interesses dos setores, e eu acho que isso é um trabalho que é muito interessante, não só pelo setor privado, pela sociedade civil como um todo, se debruçar nesse aprofundamento do conhecimento dos instrumentos. Agora eu fico com medo se vocês ainda estão vendo ainda a tela, mas se não, por favor, me avisem, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, o Brasil tem essa parceria e esse trabalho próximo com a OCDE há muito tempo. O que eu acho que é relevante é entender o que aconteceu esse ano. Esse ano teve um avanço importante, porque nós tínhamos passado bastante tempo, vamos dizer assim, reféns de uma discussão mais estratégica na organização, que era quem que vai ser o país aceito como candidato. Então, até onde que eu posso esticar esse conceito de like-minded? E essa era uma discussão que muito, no caso da União Europeia e dos Estados Unidos, tinha travado um pouco essa paralisia de aceitar. Tradicionalmente, cada vez que um país faz parte da União Europeia, ele é membro, ele também é aceito, mas, ao mesmo tempo, existiam 3 da América Latina, essa discussão levou muito tempo. Com a chegada do novo secretário-geral, se quebrou, vamos dizer assim, essa estratégia, se trouxe uma outra abordagem. É dar um convite a todos os países candidatos para que eles tenham a possibilidade. Agora, eu chamo a atenção para que esse convite ele foi um pouco diferente do que a gente tem acostumado a ver. Ele foi um convite para iniciar conversas de acessão. Então, ele tem um pouco essa característica, acho que é fruto dessas discussões internas da organização, e no caso, obviamente, do Brasil e dos outros países, já houve uma tentativa de alguns países colocar demandas, mesmo antes, na carta convite que foi enviada para o Brasil, algumas áreas foram já mencionadas nessa carta, né? Então, o que a gente agora precisa aguardar, tecnicamente, é uma elaboração de um roadmap, um roteiro, onde a própria secretária do OCDE coloca mais ou menos quais vão ser as áreas principais nas quais os comitês da OCDE vão avaliar profundamente as políticas dos países candidatos. E, a partir disso, começa esse processo de avaliação de 360 graus. Tradicionalmente, esse leva um tempo, não é um processo curto, é impossível dizer quanto será, mas às vezes a gente estima um ano e meio dessa avaliação, para que depois possa ser levado de novo a discussão ao Conselho do OCDE, e aí avaliado se ainda o Brasil tem que fazer alguns ajustes, comentar, dar o tempo ao Brasil de fazer comentários sobre isso, e elaborar alguns ajustes e finalizar essa negociação, para que depois, no caso do Brasil, esse acordo ele precisa, obviamente, passar no legislativo e ser aprovado, né? Então, assim, grosso modo, essas são um pouco as etapas. Agora, quando a gente olha a agenda de comércio e a OCDE, algumas das questões principais que a gente precisa levar em consideração é que há poucos daqueles instrumentos normativos que eu mostrava, há poucos instrumentos que se refiram a comércio especificamente.
Isso por quê? Porque a organização sempre ela trabalhou muito próximo à Organização Mundial de Comércio, então muito daquilo que era e do que é o texto com vigor, com força normativa, reside no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Então, em termos de números, a OCDE tem poucos instrumentos na área de comércio, mas isso não significa que o trabalho dela e dos membros não seja relevante para a agenda de comércio. Quando a gente olha esses instrumentos, eu diria que eles se dividem em dois grandes grupos. Um grande grupo ligado a financiamento público às exportações. Então, existe um instrumento que é denominado o arranjo de crédito à exportação, que ele nasceu um pouco com o objetivo de, vamos dizer assim, com o objetivo de criar um level playing field no financiamento das exportações. A gente sabe que se a gente não respeita normas, né, a gente acaba criando uma divergência na concorrência das empresas na área de financiamento. Então, esse arranjo, ele nasceu com esse objetivo, ele tem entendimentos setoriais, por exemplo, no caso de aeronaves, o Brasil aderiu ao arranjo principal, não, obviamente por ter um setor forte que sofre dessa falta de concorrência leal, vamos dizer assim, nessa área. Mas é interessante também mencionar que esse arranjo de financiamento às exportações, embora ele é muito relevante, porque ele traz esse conceito de, vamos dizer assim, um pouco de igualdade, um safe harbor nessa concorrência, ele foi ficando um pouco desfasado, porque países muito grandes, como a China, que hoje elabora muito financiamento às exportações, não fazem parte dessas regras e desse acordo. Então, o grande desafio desse arranjo é a revisão do arranjo. Então, como é que eu faço para que os países que têm uma grande, vamos dizer assim, financiamento às exportações, façam isso de uma maneira que não distorçam o comércio internacional e que eles consigam, vamos dizer assim, compactuar com algumas normas desse tipo. O Brasil ainda não faz parte desse arranjo, nós temos vários desafios nessa agenda de financiamento de exportações, e esse eu diria que é um dos processos principais e uma das áreas onde há um trabalho muito grande na área de financiamento às exportações. Uma das outras, existe uma declaração de política comercial, mas eu até brinco que ela, além de ela já ter um tempo, ela ainda menciona a GATT, então ela traz um chamado à importância do comércio, das organizações multilaterais, mas eu diria que ela também foi ficando desfasada também pelo tempo. E existem instrumentos, tipos de instrumentos, uns ligados muito à questão do combate ao comércio ilícito. Então, há bastante trabalho nessa área, sobretudo, para o comércio ilícito, que é realizado através das zonas de livre comércio, e outro, recomendações sobre o combate ao comércio ilegal de pesticidas, que obviamente é uma área, um setor que a gente sabe que tem vários desafios em relação à propriedade intelectual e à questão de comércio ilegal. E existem outros dois instrumentos que a gente vai ver agora um pouquinho mais detalhado, que eles, estrito sensu, não são da política comercial, mas eles acabam afetando muito, que são os códigos de liberalização de operações de investimento e de intangíveis, ou seja, de serviços. Então, quando a gente vê os instrumentos normativos, são esses. E com isso, o que eu quero dizer é que, sim, obviamente, tem muitas outras áreas onde a OCDE tem instrumentos normativos que acabam impactando de cheio na agenda de comércio, como é, por exemplo, o caso de preços de transferência, questões de IVA e outras agendas, vamos dizer assim, que entram por outros temas, mas que acabam impactando. Eu gostaria aqui, talvez, de destacar algumas questões ligadas a um desses instrumentos que já estão tendo impacto, diria, no dia a dia aqui no Brasil. Uma é esse processo de códigos, como eu mencionei antes, se trata de dois instrumentos que são obrigatórios, eles são vinculantes e eles são obrigatórios para você poder ser membro da organização. O Brasil foi um dos únicos países que iniciou essa negociação antes. É uma negociação que ela é, obviamente, ela é liderada pelo Ministério de Relações Exteriores, mas também pelo Bacen, tecnicamente, pelo Banco Central.
são instrumentos que eles têm como objetivo promover medidas de liberalização progressiva e não discriminatória, aquilo que é no movimento de capitais, investimentos e serviços. O Brasil solicitou essa adesão e iniciou esse processo em 2017. São instrumentos que, se a gente for olhar na prática, eles trazem um pouco esse intuito de tirar restrições às operações de investimento e de serviços, e eles têm algumas diferenças com aquilo que a gente conhece, por exemplo, alguns às vezes se perguntam, bom, mas eu já tenho um acordo de liberalização de serviços no âmbito da OMC, que é o GATS. Não, a diferença aqui é que são instrumentos que eles visam a não criar discriminação, então o que a gente entende como trato nacional é entre residentes e não residentes. Então não é uma questão ligada à nacionalidade dos países, a forma de se negociar também é diferente, porque você faz uma liberalização unilateral no sentido que você faz sua oferta daqueles setores onde você quer liberalizar, e os países que já são membros desse considerar se isso é adequado ou não. Mas não é uma negociação que acontece ao mesmo tempo onde você tem uma troca de ofertas recíproca. Ela acontece dessa maneira unilateral. Então, para se ter uma ideia, o espelho dela usa muito balanço de pagamentos, enquanto a estrutura de contas e de operações. Na área de capitais, você vê que tem questões como operações imobiliárias, investimento direto estrangeiro, então aquisição de empresa existente ou a criação de uma filial, crédito financeiro e empréstimo, movimentos de ativos de capital, operações de moeda estrangeira. Então, é muito abrangente do ponto de vista das operações que investidores precisam ter fluidez entre residentes e não residentes. E, obviamente, é importante mencionar que quando o país entra nisso, ele abre, liberaliza, mas ele também ganha essa liberalização que os outros países que já são membros têm para as operações das suas empresas brasileiras nesses terceiros países. E quando a gente olha, são dois códigos que são quase irmãos, o de intangíveis, a gente vê que ele tem serviços e fluxos de rendas primárias e secundárias, então essa é uma diferença com o GATS, a gente cobre a questão de rendas, e inclui questões como reparação de montagem e assistência técnica, royalties, patentes, lucros e dividendos, transporte como frete marítimo, transporte aéreo e rodoviário. Então, essas são as grandes exemplos de áreas onde os países fazem seus compromissos para liberalizar. Uma outra questão técnica, que às vezes é uma curiosidade que eu acho interessante, é que quando você faz esse compromisso de liberalização nessa negociação, você tem que garantir que ele vai ser melhor do status quo. Então, você não faz compromissos de liberalização que vão dar uma proteção. Eles só vão dar uma melhoria daquilo que já está em vigor no status quo dos países, né? A outra questão é que ele também tem umas cláusulas de standstill, então você não pode voltar atrás, eu decidi que agora estou tendo problema, eu vou tirar essa liberalização. Então, você sim pode fazer reservas e exceções, muitos países fazem. Área de transporte, uma das áreas onde muitas vezes tem esse tipo de reservas de exceções, mas você tem um pouco essa lógica. Então, onde que o Brasil está nesse processo? O Brasil avançou bastante, nós não conhecemos, obviamente, os detalhes das ofertas que o Brasil fez, mas a gente sabe que ele está bem no final do processo e que esse processo de negociação dos códigos jogou luz sobre um dos aspectos principais que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a questão do mercado de câmbio. Então, questões concretas que já aconteceram no Brasil no âmbito desse processo: abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro, diminuição das condições para a celebração de contratos de seguros, o PL de câmbio, cambial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o grande famoso IOF, compromisso de redução gradual para zerar as diferentes alíquotas até 2029. Então, nós, como setor privado, sempre manifestamos, obviamente, conhecido nossa preocupação sobre a cobrança do IOF, mas é um tipo de tributo que ele não passa à luz do espírito dos códigos,
porque ele acaba funcionando como uma restrição ao movimento de capitais e ele não tem mais, vamos dizer assim, esse contexto macroeconômico para se sustentar em relação ao movimento, fuga de capitais, né? Então, esse é um pouco, de maneira corrida, instrumentos que são bem profundos e que abrangem e que, sem dúvidas, a gente espera que possam ser concluídos o quanto antes. Eles são liderados pelo Comitê de Investimento no âmbito da OCDE. Isso é um ponto aqui específico que eu mencionei. Essa legislação cambial brasileira, ela foi modernizada e isso tomou um fôlego maior no âmbito da negociação desses códigos. Então, essa legislação no âmbito cambial, ela era uma legislação antiga, tinha mais de 40 dispositivos, alguns muito velhos, até de 1920, com, às vezes, comandos que conflitam antes, e muitas coisas rígidas que precisavam ser mudadas no âmbito legislativo. Então, esse processo da negociação dos códigos, ele conseguiu, de alguma maneira, deslanchar também esse processo de modernização da legislação cambiária. Obviamente, algumas outras questões foram consideradas, e não todas vinham, vamos dizer assim, por demanda dos códigos, mas, de alguma maneira, hoje em dia, a gente vê que há uma nova lei que se adequa à realidade da economia brasileira, que simplifica os dispositivos legais em uma lei de quase 30 artigos, ela moderniza a regulação sobre o câmbio, capitais internacionais e alinha as melhores práticas internacionais. Então, ela dá uma maior segurança, várias coisas vão conseguir ser mudadas, vamos dizer assim, por uma norma infralegal, e, sem dúvidas, isso teve impactos muito grandes para o comércio exterior. Menos burocracia, simplificação nas operações de câmbio que as empresas têm que fazer, exigências proporcionais ao perfil do cliente. Então, uma coisa que eu demando para uma operação de câmbio de uma pequena e média empresa e de uma grande, fluxos de pagamentos mais ágeis e mais fáceis, e uma maior oferta e diversificação dos serviços financeiros, o que é muito bom para as empresas que operam no comércio exterior. Então, de maneira resumida, nós entendemos que esse processo talvez foi até um dos primeiros onde a gente teve que tramitar no âmbito do legislativo, o governo tramitou, mas o setor privado acompanhou muito de perto, essa conexão entre o processo de aproximação à organização e a modernização de seu próprio arcabouço, vamos dizer assim, legislativo, nesse caso específico na área de câmbio, já que é algo muito ligado ao que é o espírito e os dispositivos dos códigos de movimentos de capitais. Então, não vou entrar aqui em detalhes. Se tiver interesse, depois a gente pode, obviamente, abordar com mais detalhes. A outra questão, e que eu acho que pelo comitê talvez seja interessante, é essa questão na agenda de facilitação de comércio, de fiscalização e mais das aduanas. Eu acho que é importante mencionar que esse trabalho é liderado, sobretudo, no âmbito da OMA e da Organização Mundial de Comércio. O CDE não tem expectativas no seu dia a dia de abranger esse nível, então a gente não vê sobreposições, vê muito um trabalho mais liderado por essas duas organizações. Talvez aqui eu destacaria um trabalho muito importante de indicadores de facilitação de comércio, que a OCDE elaborou nessa área de facilitação. Então, um conjunto de medidas e de indicadores que vão olhar periodicamente, se periodicamente não é fixo, então depende um pouco quando que eles vão atualizando, mas que eles vão olhar na prática de uma maneira muito sólida e qualificada como é que está a implementação dos países nessa agenda de facilitação de comércio. Então, no caso do Brasil, a última medição desses indicadores, eu trouxe os do Brasil, mas existe a possibilidade na página do OCDE, você vê vários países, comparar o Brasil com outros, você vê por grandes grupos de temas que você consiga associar, obviamente, ou aos dispositivos do acordo de facilitação ou à agenda do trabalho da OMA. Alguns um pouco mais ambiciosos, mas consulta antecipada, procedimentos, documentos, encargos e taxas, disponibilidade de informação, transparência, então eles vão medindo.
E aí vocês talvez não vão se surpreender que os dois países, os dois critérios principais para o Brasil, onde a nota é mais baixa, então quanto mais próximo do zero eu estou, é um dos áreas que eu preciso aprimorar, é a questão de cooperação entre aduanas e cooperação entre órgãos de fronteira. Em 2019, esse indicador apresentou o Brasil o terceiro melhor desempenho na América Latina, enquanto aos indicadores de facilitação de comércio, né? Então, essa é um pouco a performance. Você consegue também, nessa área de facilitação, acompanhar a performance dos países nessa área de facilitação de comércio. E uma das coisas que eu acho que é interessante é que essa construção de indicadores, eu diria que ela é de uma maneira bastante democrática, porque os países que participam dos respectivos comitês, eles conseguem dar contribuições sobre esses indicadores, sobre a construção dos indicadores. Então, diferente do que acontece, às vezes, em outros indicadores que a gente vê em que ele chega, vamos dizer assim, pela janela, esses aqui, eles são apresentados primeiro aos países que fazem parte da OCDE ou que participam dos comitês, e depois eles são publicados, né? E para finalizar, eu só destacaria aqui outra das áreas de produção da OCDE, então a gente vê que eles elaboram muitos estudos, recomendações, mas também muitos indicadores e dados para que eu possa fazer essa pressão por pares de uma maneira mais técnica. E talvez aqui eu destacaria 4. O primeiro é a questão do comércio de valor agregado. Muitos sabem que na área de comércio já é uma realidade e a dificuldade que existe para separar o que é serviços do que é indústria. Então, muitas vezes a própria empresa hoje ela importa serviços, ela exporta bens que têm serviços embutidos, ela exporta, em alguns casos, a mesma empresa, serviços. Então, essa complexidade, ela ainda não tem conseguido, vamos dizer assim, se refletir de uma maneira tão clara nos dados, porém, existe essa base de dados que utiva da OCDE, mas também com cooperação da Organização Mundial de Comércio, que tenta um pouco trazer esse cálculo do valor adicionado dos serviços nas exportações dos países. Exportações sejam de bens ou de serviços. Então, no caso do Brasil, a gente consegue ver aqui e acompanhar quanto que o Brasil tem nas suas exportações de agregação de valor por meio da incorporação de serviços. E a gente vê que, bom, o Brasil se encontra com 38%, 2018 é o último dado disponível, a média da OCDE é 51%, então diria que estamos próximos, talvez não tanto. E depois, talvez eu destacaria 3 índices que eles têm um pouco o mesmo intuito, que é nos ajudar a entender como é que estão as barreiras ou as medidas em 3 áreas: comércio digital, investimento estrangeiro direto e o comércio de serviços. Então, esses 3 índices de restrição, eles vão mostrar um pouco como é que os países vão se colocando na questão ou do comércio digital, ou dos investimentos estrangeiros, quais que são as limitações ao capital estrangeiro, os mecanismos de triagem, e no caso do comércio e serviços, eles vão olhar, obviamente, mais o arcabouço regulatório na área de serviços. E aí a gente tem um pouco alguns destaques do como o Brasil se encontra, mas como eu sei que eu cedi bastante o tempo, eu ficaria por aqui já pedindo desculpas, mas eu acho interessante dar um pouco a visão geral. Constanza, foi excepcional, uma satisfação te ouvir, né? Um conteúdo de apresentação muito rico, né? Para nós é uma felicidade sabermos que esse conteúdo vai estar em breve postado no canal do YouTube da BEAD, né? E lá ele vai para, né, centenas e centenas de visualizações e acessos, né? E é interessante como esse material fica disponível, porque você tem ali a oportunidade de retroagir, né, avançar, quer dizer, analisar de forma profunda. Foi muito bom, né, o seu conteúdo e trazer para nós essa visão do que é a OCDE. Eu gostaria de destacar inicialmente a referência que você fez porque, como é dito, né, a melhor nomenclatura para se utilizar não é aquela pejorativa ou que acaba trazendo um peso para a associação. Não é um clube de boas práticas. É assim que eu também vejo,
e acredito que a nossa acessão à OCDE vai trazer enormes benefícios, como você destacou, aspectos práticos que nós já temos de evolução. A nossa legislação cambiária era extremamente retrógrada, ultrapassada, e agora nós temos uma legislação modernizada. Ontem eu estava acompanhando um evento que o Ricardo Trevino, da OMA, da Organização Mundial das Aduanas, estava participando, juntamente com o representante da Câmara Internacional de Comércio e outros participantes, o Lars Carson, falando sobre questão de digitalização, né? E a mudança, o game changer que eles estavam denominando, com a questão da digitalização. E a questão dos atores participando de tudo isso, né? Não é uma... e ali a gente vê claramente, o comércio vem em primeiro lugar, ele é que movimenta a operação, e as normas vêm dando direcionamentos. Mas é preciso que elas venham, porque sem que as normas simplifiquem, sem que elas tragam segurança, previsibilidade, o comércio não avança, ele tem receio, né? Ele visualiza riscos e ele não vai promover negócios, né? O nosso país tem um potencial enorme e a gente vê que muitas vezes a gente não recebe esse fluxo de capital estrangeiro e não há mais investimentos de grupos multinacionais no país em razão do nosso ambiente de negócio ficar muitas vezes travado, né, com aspectos legais. Então, sem dúvida, tem aí muito conteúdo, muito trabalho pela frente, né, e eu acredito que nós temos aí também uma sinergia entre outros pontos. Por exemplo, o acordo que o Mercosul está trabalhando com a União Europeia, né, certamente, se nós evoluirmos nessa agenda da OCDE, existe mais probabilidade, a gente se afiniza mais com a possibilidade de nós evoluirmos com esse acordo também, apesar das dificuldades regionais do Mercosul em si, mas com a agenda brasileira isso avança também. E aí, no caso, a Argentina também, como pretendente a entrar, eu vejo que isso é um ponto que nos favorece, né? Eu faria aqui uma pergunta para você, mais no seguinte sentido. Como que você visualiza que nós, né, vamos dizer, o setor privado, as entidades, assim como a CNI trabalha, o que você acha que seria, assim, recomendaria para que nós pudéssemos contribuir com isso? É possível nós, né, associação, setor privado, empresas, eu sei que a CNI faz um trabalho excepcional nesses estudos, nessas avaliações, e a própria participação nos fóruns contribui muito para isso. Mas aí a pergunta é mais direta. Será que seria o caso de nós estudar mais focado em alguns temas? Né? Na área aduaneira, nós temos alguns temas extremamente relevantes que estão lá na OCDE, por exemplo, o Guideline sobre Transfer Pricing, que tem uma relação direta com o valor aduaneiro, um tema super importante também. Né? Então, qual seria uma recomendação aí que você daria em termos de formato de debate para contribuir com essa caminhada brasileira? Eu acho, Fernando, essa é uma pergunta bem importante, porque mais e mais eu vejo essa necessidade, a gente precisa disso. Então, no momento que um país decide se engajar nesse processo, e nós temos estudado, acompanhado o processo da Colômbia, da Costa Rica, do Chile, é a sociedade civil como um todo que ela precisa ter, idealmente, uma postura mais propositiva, mais ativa. E sem dúvidas que eu acho que assim, não é que tudo que for vir a gente vai precisar concordar, mas a gente precisa aprofundar o conhecimento técnico para sair de generalidades, para, no caso do setor privado e da sociedade civil, os especialistas como vocês, ter um conhecimento mais aprofundado que precise evitar aqueles mitos, isso vai vir a desconhecimento do como a organização funciona, quando alguns temas entram no legislativo, nós já temos visto isso, no caso da lei de câmbio foi assim, de livro, porque a gente tinha que explicar, não, mas não vou aprovar porque tem questão de... Não, mas não tem nada disso, vou abrir conta. Não, vai continuar igual, não é qualquer um que vai abrir conta. O Bacen não tem nenhum interesse de que isso seja uma opção. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a transformação ela começa a entrar no processo onde a sociedade precisa se engajar e aqueles grupos especializados que têm como objetivo contribuir com as políticas públicas, se eles quiserem fazer a diferença, eles precisam abordar esse tema. A minha forma mais interessante de ver é escolher áreas
talvez algumas áreas que ainda, eu entendo que esse de preço de transferência, ela já está muito mapeada, o raio-x já está feito e até feito pela própria OCDE com a Receita. Claro, a gente pode discutir se é o melhor ou não, se ajusta aqui direito. Bom, a gente ficou bem iludido com esse evento que vai ter na próxima semana agora, se vai ter algo que vai ser anunciado, mas assim, o que eu quero dizer com isso, a gente precisa adquirir conhecimento quão longe a gente está nas diferentes áreas. Esse é o primeiro, é um depara, o que a gente chama de um gap analysis, e depois, se a gente não está longe, essa legislação, esses atos estão sendo implementados, a política está sendo executada nessa linha, e aí eu entendo que grupos como os de vocês têm um lugar assim, privilegiado para poder fazer isso, nas áreas que vocês estabeleceram, porque juntar o estudo, o conhecimento técnico, para se antecipar a questões que o próprio governo brasileiro vai ter que enfrentar e se posicionar no âmbito desse processo de negociação. Perfeito, Constanza, muito obrigado. Fica aí o convite, então, né, no comitê para contribuições aí, para avançarmos nesse estudo e contribuir. Eu vou passar a palavra para a Raquel, para as considerações dela, e em seguida a gente te ouve e passa para finalizar com a Maria Carmen, tá? Raquel. Está fechado o seu micro, Raquel. Oi, desculpa. Constanza, parabéns pela sua exposição, pelo formato aqui do nosso comitê. A nossa ideia é que realmente eu acho que você conseguiu trazer para a gente aqui o conhecimento, né, é muito amplo, ainda que rápido, sobre a OCDE, mas eu tenho na verdade, é uma pergunta, né? Você comentou que a OCDE é uma organização dotada de instrumentos jurídicos de soft law, né, que, salvo engano, é um conceito de direito internacional que, em linhas gerais, permite alguma flexibilidade, né, e reserva aos países membros. E aí você também comentou ali, dentro daquele roadmap ali, que entre os próximos passos, um dos próximos passos será o exame de compatibilidade da legislação doméstica com os instrumentos legais da organização, né? E em termos de facilitação comercial, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo têm, né, curiosidade de saber disso, é a questão da judicialização das matérias relacionadas ao comércio exterior, né? Essa é uma questão bastante sensível para o Brasil, não só em relação ao OCDE, mas em relação aos outros acordos que nós assinamos recentemente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho esse respeito, Constanza. Obrigada, Raquel. Eu acho que é um ponto bem importante, porque quem vive isso no dia a dia são as empresas também, né? Mas, assim, eu diria, nessa área específica, começando na área de facilitação de comércio, são intuições, porque a gente tem que esperar esse roadmap para entender. Então, se depara, e muitas áreas a OCDE já tem, porque o Brasil já participa dos comitês, porque a OCDE faz esses peer review, então ela analisa a política. Então, na área de digital e muitas outras áreas de boas práticas regulatórias, a OCDE já fez recentemente isso com o Brasil, então, de alguma maneira, já tem uma visão mais atualizada. Mas esse roadmap ele vai estabelecer em quais áreas específicas ele vai focar essa avaliação. Não tem como ser em todas as áreas, mas isso não quer dizer que depois algum país não queira colocar alguma outra preocupação, vamos dizer assim, ou alguma outra demanda. Porém, nessa área de facilitação de comércio, eu não vislumbro, vamos dizer assim, nenhuma questão desse teor tão específico. Eu entendo que por esse trabalho tão conjunto entre a OCDE e o que são o respeito de outras organizações internacionais, como a OMA e a OMC, como eu falei antes, o eixo ele está nos compromissos do Acordo de Facilitação, sobretudo, e no âmbito da OMA. Agora, uma pergunta assim, que eu devolvo para a gente deixar no radar e estudar é do ponto de vista mais do processo jurídico do Brasil em questão como um todo. Não sei se especificamente é em relação ao comércio, mas mais em questões do próprio processo no âmbito da justiça no Brasil, que possam acabar tendo um impacto nessa área, e aí eu
acho que isso é uma área interessante para se explorar, mas por enquanto a gente não, daquelas que a gente vai escutando, analisando, essa é uma área específica que ela não tem sido até agora destacada. Não porque ela não seja um problema, senão porque talvez tem outras que são prioritárias, prescritas, vamos dizer assim, no que são nos instrumentos da OCDE. Obrigada, Constanza. Raquel, por favor. Não, eu estou satisfeita, Constanza. Acho que faz todo sentido o que você está dizendo, porque, de fato, a judicialização e a falta de especialização em matéria aduaneira é um grande problema que nós debatemos no âmbito da Convenção de Quioto revisada, acordo lá da Organização Mundial das Aduanas, assim como acordo de facilitação do comércio no âmbito da OMC, e era realmente uma dúvida, né, se essa era uma agenda que seria trazida para dentro da especificidade ali do comércio, né, como impeditivo, ou mesmo como uma incompatibilidade de instrumentos legais com os da OCDE. Mas eu fico muito satisfeita, acho que realmente nós precisamos continuar estudando esses temas aqui, como nós já fazemos, não só no nosso comitê aqui, mas como nos demais aqui da ABAD. Agradeço novamente, Constanza, a tua participação e passo a palavra à Carmen, que certamente tem excelentes considerações para fazer também. Carmen. Obrigada, Raquel. Obrigada, Constanza. Que apresentação incrível, né? Fiquei observando aqui muita informação e eu quero fazer aqui uma defesa da nossa aduana, né? No seu slide ali que você traz os indicadores, a nossa pior nota é cooperação entre as aduanas. Mas a Receita Federal ela tem trabalhado muito para melhorar essa questão. Temos adotado procedimentos novos de intercâmbio de informação e de cooperação mesmo, né? Mas é um trabalho complicado, não é tão simples quanto parece, em especial porque nós temos aquelas travas ali de sigilo fiscal, segurança dos próprios intervenientes. E, Constanza, a gente tem uma pergunta aqui para você sobre o desenvolvimento de políticas de infraestrutura. Você acha que, a partir da inserção do Brasil na OCDE, vislumbra aí o desenvolvimento dessas políticas, de novas políticas de infraestrutura? Obrigada, Carmen. Acho que eu vou responder primeiro a da infraestrutura, depois eu volto à questão de facilitação, que eu acho que é interessante. Bom, a gente vislumbra assim, uma primeira questão que quando você aprimora seu arcabouço, vamos dizer assim, normativo, sua forma de fazer política e sua forma de construir projetos público-privados e questões de investimento, obviamente que isso não pode não ter impacto na melhoria na questão de infraestrutura. Mas a gente também vislumbra alguns desenvolvimentos mais na questão de eixos, os setores específicos na área de infraestrutura, sem dúvidas. Não saberia dizer, isso é uma coisa que a gente vai ter que estudar, se terá alguma coisa específica, vamos dizer assim, ou alguma demanda, se há alguma preocupação específica no quesito, mas eu entendo que é uma área mais onde ela pode ser explorada de uma maneira mais colaborativa, então não tanto em relação a expectativas ou demandas específicas do país, a mudar tal questão, mas mais como que o Brasil aproveita esse processo para ele trazer melhoria no seu desenho da questão de infraestrutura ligada a corredores, a diferentes formas de operações de se fazer rodoviária, aérea, marítima, então de uma maneira mais sistêmica e abrangente, eu entendo que essa área também ela vai ter sinergias bem positivas no desenvolvimento ao longo desse processo. Então, ao longo do processo, a gente já vai colocando até em caixinhas os temas de como a gente entende que eles vão ser acompanhados ao longo do processo. Mas eu entendo que esse ponto que você mencionou dos indicadores não é novo, a gente conversa, e ele é um indicador que geralmente, no mundo, ele é mais difícil de estar numa nota geralmente melhor, né? Ele geralmente, em vários países, ele acaba sendo
Mas eu acho que também assim a gente tem que aceitar que parte desses desafios tem a ver com a peculiaridade do Brasil, da forma, e obviamente que vários processos nessa questão da descentralização, de como levar mais isso para a ponta, e isso sem dúvidas são esforços que ajudam, mas nós também temos uma governança no comércio exterior e nisso, que faz com que esses órgãos também tenham muita autonomia. Então, a gente convive com vários atores independentes nas anuências e na forma de operar no comércio exterior. Então, eu entendo que parte tem a ver também com as limitações do modelo, da forma como o comércio exterior brasileiro hoje acontece. Então, nós temos hoje vários órgãos nos quais a gente cansa, nós como setor de privado, explicar, olha, isso aqui comércio exterior, isso é importante, gestão de risco, acho que muitos de vocês conhecem que nós desenvolvemos essa metodologia de avaliação de gestão de risco, e que fomos apresentando aos órgãos anuentes para eles entenderem por que essa filosofia ela precisa mudar a partir disso. O portal único, o OEA, eles são... Se eles entrarem com uma questão transitória de uma plataforma, isso não é sustentável ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, há um desenho institucional que faça com que esses órgãos não estão estruturalmente embaixo de uma outra entidade que tem, vamos dizer assim, competências para fazer esse tipo de coordenação. Então, ela sempre fica um pouco dependente desse bom espírito da cooperação entre os órgãos que intervêm. Agora, quando a gente fala de fronteira coordenada com outros países, isso também é um desafio para vários países, e aí a gente tem esses desafios que eu acabei de mencionar da estrutura institucional, mais o do outro país. Então, assim, a situação é ainda mais complexa. Mas eu diria que isso. Tem aqui uma pergunta que eu não queria deixar de responder, Fernando, que eu vi no chat da questão da intangibilidade do comércio de serviços, e eu acho que esse é um tema bem interessante, onde a OCDE tem se mobilizado bastante para tentar trazer input qualificado nessa nova forma de fazer política de comércio, de indústria, de tudo, na questão de servicificação. Então, assim, isso vai desde questões tributárias, como vocês sabem, muitas vezes nós temos problema ainda, tributo como bem, tributo como serviço, em diferentes níveis, mas ao mesmo tempo do próprio ponto de vista de comércio. Então, esse indicador que eu trouxe, que eu mencionei do TIVA, ele é um pouco um esforço disso. Agora, eu entendo, eles também estão fazendo muito esforço na questão de digitalização. Então, como que eu concibo políticas que levam em consideração isso? E eu acho que esse é um dos desafios que nós temos ainda muito grandes aqui com o Brasil, que eu espero com esse processo vão trazer benefícios no desenho das políticas também. Excelente. Passou assim, né? Um piscar de olhos, tema bom, um conteúdo enriquecedor aí, ótimo para fomentar e semear, né, conhecimento e a oportunidade de evoluir, né? Tudo é oportunidade mesmo de aprendizado, de reflexão, desmistificar, como você falou. Eu gravaria duas palavras aí, dois temas que você tocou aí importantes. Primeiro, a desmistificação, né? Esse receio injustificado de uma adesão a uma entidade, né, um órgão internacional como a OCDE, e essa mudança de nomenclatura, deixar de chamar uma entidade com um nome pejorativo, né, como Clube dos Ricos, e passar a entender que ali, na verdade, existem boas práticas. E não adianta a gente imaginar, porque nós não estamos aqui solitários, né? Nós estamos aqui num movimento constante. Quanto do comércio internacional e da indústria brasileira não está ligado com empresas que estão em outros países? São grupos multinacionais. Então, não tem como a gente querer se manter aqui como se a gente tivesse ilhado, muito antes pelo contrário. Então, acho que o debate foi enriquecedor, a participação dos nossos palestrantes e membros do comitê da ABAD, né? Eu quero saudar e agradecer a você, Constanza, a Raquel e a Maria Carmen. Hoje o Fabiano, que é membro do comitê, também não pôde estar conosco aqui. E agradecer a todos os participantes que se inscreveram, estão aqui conosco. Saudar aqui o vice-presidente da ABAD, o Alexandre Marques, que foi um dos que fez uma pergunta aí no nosso chat.
e a Monique, que também é diretora, né, membro do Mulheres no Comex, que está aqui conosco também, né, e diretora da BEAD participativa. Ela foi uma das que fomentou até essa discussão também aqui dentro do nosso ambiente da BEAD. Então, a gente segue com o trabalho, né, que é uma discussão e enriquecimento cada vez mais desses temas, e como você falou, vamos pensar aqui alguns temas mais específicos para que a gente possa aprofundar mais, talvez essa questão dos serviços e a intangibilidade, né, que é um tema muito bem lembrado aí pelo Cláudio, né, que está aqui participando conosco, e a gente aprofundar nisso para tirar essas ideias negativas e cada vez a gente poder avançar mais nessa agenda que é saudável e positiva para todos nós, para a indústria, para os prestadores de serviço e para o governo, em última instância, que precisa dessa evolução, sem dúvida nenhuma. Já tem caminhado, tem evoluído, mas tem muito para fazer, como a gente sabe, né? Então, é isso. Eu agradecer realmente. Muito aí. obrigada. Obrigada a todos e eu fico à disposição. Raquel e Carmen, para suas considerações finais aí. Bom, eu só tenho a agradecer novamente, Constanza, pelo tempo que você dispensou aqui para compartilhar o teu conhecimento de forma tão generosa e tão assertiva. Eu tenho certeza aqui pelas mensagens que nós estamos recebendo que foi muito proveitoso. Fica aqui o nosso convite para que sempre participe. O convite também para aqueles que estão nos assistindo aqui, para que se associem à BEAD. Nós temos não apenas esse comitê, mas diversos outros que tratam de assuntos muito importantes de direito aduaneiro e de comércio exterior. E passo a palavra, então, à minha colega Carmen, para que faça as suas considerações. Obrigada. Bom, Constanza, Raquel, Pierre, bom, quase que repetir o que todos já falaram, né? O evento foi ótimo, espero encontrá-los novamente, tem muita coisa para ser discutida quando a gente fala de aduana, direito aduaneiro, é um assunto que poucas pessoas conhecem com maestria, e a gente precisa discutir muito, precisa melhorar as nossas práticas de comércio exterior, a nossa relação governo, empresas, intervenientes. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês e até a próxima. Obrigada, Raquel, obrigada, Pierre, obrigada, Constanza. Obrigada a todos.